amigos da TV Espiritismo Sul e do portal Espiritismo Sul. Hoje nós estamos mateando aqui no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, com o nosso amigo Adriano Marques. Olha só quem é que está aí para a nossa galera. Adriano Marques, ele é o âncora do programa da Rede Boa Nova, de rádio e televisão, do programa, Adriano? Roteiro. Programa Roteiro. E nós vamos fazer uma entrevista aqui exclusiva, mais uma das entrevistas exclusivas para o nosso portal. Adriano, por que chamam você de mochileiro, Adriano? Bom, primeiro, um prazer estar aqui no Espiritismo Sul. E eu estou esperando ele passar o mate para cá, porque a gente vem de São Paulo com uma vontade danada de tomar esse mate. Eu quero ver se paulista toma isso mesmo, se paulistano toma isso. Também estou a fim de ver. E o pessoal tem falado que aqui é o primeiro paulista que não bebe café. Não bebe café? Olha só, Vai tomar paulista mate? que não bebe café. O mochileiro surgiu, Paulo, já há algum tempo, quando nós carregávamos o nosso equipamento numa mochila. Então, antes lá, isso em 2006, quando nós viajávamos o Brasil todo, com a mochila nas costas, começamos a pensar, por que não a apelidagem de mochileiro espírita? Porque o equipamento todo ia dentro da mochila, então nós chegávamos na casa, o pessoal, e aí mochileiro? E aí começou a pegar, mas na verdade surgiu de uma brincadeira e acabou ficando. Hoje o equipamento aumentou, como vocês viram, mas a ideia do mochileiro pegou e a ideia das viagens tem tudo a ver com essa questão da mochila. O Adriano é bem mochileiro, no sentido da palavra. Ele está na 7ª região do estado do Rio Grande do Sul, que pega a fronteira com a Argentina e algumas cidades até com o Uruguai. O Uruguai é a próxima visita do Adriano, a gente já está combinando agora por um período próximo. Mas, Adriano, todo o Brasil, viajando, cidades, conta para nós alguma história, algum fato assim, dessa espiritada que tu visita nesse país continental que é o nosso Brasil aí. Acho que das viagens o que acontece mais interessante é descobrir, Paulo, é ver o que tem de diferente no movimento espírita. E às vezes quando nós falamos dessa questão de diferente, as pessoas que estão nos assistindo falam assim, mas o livro dos Espíritos é o mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo, a revista Espírita é a mesma. Como isso pode ser diferente, Adriano? E aí nós vamos ver que a forma de se fazer, a maneira como isso é aplicado para a população, por frequentador, ela acaba sendo diferente por conta da cultura que nós temos. Então, Paulo, quando você me pergunta de alguma história, tem tantas, né, tem várias que nós podemos contar, mas não querendo pegar uma exclusiva, mas mostrando, nós vamos vendo que, por exemplo, em algumas casas espíritas, uma coisa básica, mas que às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso acontece, o passe antes da palestra. Então, que eles chamam, nessas casas o pessoal chama de trabalho de Maria de Nazaré. Então, quando a pessoa chega na casa espírita, ela toma um passe e aí ela se encaminha para a palestra. Interessante. E aí uma questão engraçada, que eu sei que você está esperando contar uma coisa dessa, foi em São Paulo, inclusive, não vou contar o local para quem está em casa não ficar bravo comigo. Eu fui chamado para fazer uma palestra e aceitei, claro, falei, qual o tema? Não, o tema você escolhe. E eu utilizo o projeto Imagem do Américo Sucena, e montei a palestra, estudei e tal, bacana, me preparei. E quando eu estava em pé, na tribuna, no meio do palco, no meio da palestra, levantou uma turma e foi para o lado esquerdo da casa. Mas levantou um monte, umas 15 pessoas. E aí eu falei, ué, esse povo tá indo para onde? Só que eu já tinha decorado os caminhos da casa, já tinha visto que para a esquerda era a sala de passe. E para a direita era a rua, era a saída. Eu falei, bom, se for para a direita complica, mas para a esquerda não tem problema. Esse povo saiu depois da palestra, cara, do lado esquerdo, todo mundo atravessou o salão e foi para o lado direito. Eu falei, bom, eles foram embora. Mas levantou metade do centro, e eu não tinha entendido aquilo. E aí eu comecei a acelerar a palestra para tentar terminar rápido, para o pessoal poder ouvir. E aí nesse acelerar a palestra, o que aconteceu? Voltou todo mundo e sentou, cara. E aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu já tinha começado a palestra, já estava quase no meio, já tinha adiantado, pulei um monte de slide. Agora não dá para voltar. Resumindo, o que acontece em algumas casas, e depois eu fui descobrindo que são várias que fazem isso, Paulo. No meio da palestra, eles são chamados para triagem, depois vão para o passe e depois voltam para a palestra. Mas que interessante. Então, assim, interessante, eu não tenho vergonha de falar, isso é coisa maluca, porque como que a pessoa vem para um trabalho, assistir uma palestra e sai no meio da palestra? Não entende nem o meio, nem o fim, nem nada.
E aí eu conversei com o diretor da casa. Eu falei, olha, é muito interessante o trabalho, mas quem está vindo assistir não consegue entender nada da palestra. Ele falou, então, Adriano, aí que vem a parte engraçada, que ele falou assim, não, é que o importante aqui é o tratamento. Palestra secundária. A palestra é só para você Mas eu entender. tenho uma história interessante, a do paulista que morreu com uma cuia na mão. Não conhece? Não. É muito normal aqui. Aqui a gente toma e passa. Mas falando assim, ó, o movimento espírita, ele na tua visão, há muito tempo que já está na rádio, no programa do Adriano, ele é bem participativo, dinâmico, o Adriano é bem alegre. A gente vai colocar agora embaixo aqui, redeboanova.com.br, você deve conhecer. Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. E nós estamos crescendo como espírita. Você falou da cuia, eu quero só mandar um beijo para a Liz Regina de Passo Fundo e o Márcio Cosma, que é de Lagoa Vermelha. Então, sempre e eu conosco, bebi, tá vendo que ele tá pondo mais água, então eu bebi. Isso aí tá uma delícia, a água tá geladinha, tem açúcar. Não, isso não é tererê. Não, para com isso. Isso aqui é Mate Verde do Sul. Mas Paulo e a todos que estão nos ouvindo pelo Espiritismo Sul, temos crescido. Nós temos um número, um registro da Júlia Neso, que é a presidente da USE, União das Sociedades Espíritas em São Paulo, e que ela nos informa que no Brasil hoje tem uma média de 14 a 14.500 casas espíritas no Brasil todo. Claro que isso é um registro junto às instituições federativas, mas nós sabemos que existem outros órgãos que fazem, né, um trabalho junto às casas espíritas e que não são federativos, ou seja, são casas espíritas que não estão federadas, grupos pequenos, mas que se reúnem para palestra pública, estudo com conteúdo doutrinário, porém isso não entra no regime. Então nós imaginamos que esse número pode ser um pouquinho maior de casas espíritas no Brasil. E se nós fizermos um comparativo, Paulo, e quando nós falamos de movimento espírita, nós vamos percebendo que quando o censo, né, o famoso IBGE passa, sempre o número que eles dão é de 3, 4, né, enfim. Mas nós sabemos que esses milhões aí nós podemos chegar a mais de 20. Por quê? Porque nós temos os simpatizantes, mas quando o cara bate na porta e pergunta, a pessoa na ânsia ou com medo de responder alguma coisa, o que ele coloca? Sou católico. Então isso infelizmente tem muito. E aí quando eu falo infelizmente, não é porque o catolicismo é ruim, é porque as pessoas ainda têm nos rincões do Brasil um certo receio, uma certa vergonha, medo de dizer que é espírita. Mas resumindo a sua pergunta, Paulo, nós temos um movimento espírita muito forte, muito atuante, e em qualquer cidade que você vá, claro que muitas ainda não têm centro espírita, mas a sua grande maioria, nós vamos encontrar um núcleo, assim como nós demos a palestra aqui uruguaiana falando de Paulo Estevam, nós vamos encontrar um núcleo, como o Paulo fazia, discutindo a lei moral do Cristo, estudando, participando, ou seja, envolvendo aquela cidade em algum trabalho espiritual. Lá na Rádio Boa Nova, no teu programa Roteiro, né, que vai ao ar às 18h30, às 20 horas. 20 horas, todos os dias. Todos os dias. O Adriano, então, ele tem vindo nas cidades aqui do sul do Brasil, né, passando por essas cidades, e fica o convite aí para você entrar lá no site, entrar em contato, pegar o e-mail, o Face do Adriano e levar o Adriano para a sua cidade para fazer esse programa que é muito bacana. Mas para a gente terminar essa nossa conversa aqui, que é bem curtinha, as nossas entrevistas, Adriano, a Rede Boa Nova, assim, como ela funciona, o que ela abrange, rapidinho, assim, para o nosso público prestigiar. Agora eu já aprendi, enquanto ele pergunta eu bebo, agora eu vou responder, eu passo para ele, é assim que funciona, né, Paulo? Tá começando isso aí, claro. Bom, a Rede Boa Nova de Rádio, para você que está nos assistindo, você pode sintonizar pelas parabólicas, tanto analógico quanto digital, no Brasil todo, ou pela internet no Brasil e no mundo todo, radioboanova.com.br. Nós temos algumas retransmissoras, Juazeiro e Petrolina, né, Bahia e Pernambuco. Nós temos a RC Vale, lá em Cruzeiro, no interior de São Paulo, Mococa, o AM 1160, Santo Tomé e São Borja, aqui no sul, e Sorocaba, que são esses locais que retransmitem a Rede Boa Nova de Rádio de uma maneira oficial, vamos dizer assim. Ela é a maior rede de comunicação do Brasil ou não? E eu vou falar uma coisa aqui, Paulo, mas vai dar tempo de eu explicar porque é coisa Claro, rápida. não, fica tranquilo.
A Rádio Boa Nova é a única rádio espírita no mundo. Aí o pessoal vai dizer assim, eu quero mandar um abraço muito forte aos amigos da Rádio Rio de Janeiro, no Rio, que também são. Porém, a Rádio Rio de Janeiro tem alguns dias, em alguns horários completos, de outros programas que não são espíritas diretamente, que não é o caso da Boa Nova. Mas isso aqui não é para criar divergência, é só para explicar. Tanto a Rádio Rio de Janeiro quanto a Rádio Boa Nova são rádios espíritas, tem programas maravilhosos. Eu já participei de programas na Rádio Rio de Janeiro, fantástico. Mas a Boa Nova tem uma programação de 24 horas no ar há mais de 50 anos, falando sobre doutrina espírita. Então, Paulo, é uma base muito gostosa, porque quando nós falamos por nós estamos em Uruguaiana, uma grande cidade, as pessoas já estão mais acostumadas com adentrar um centro espírita, sair, mas nós temos ainda alguns lugares no Brasil em que as pessoas são caçadas ainda, quando dizem que são espíritas. Isso acontece, eu posso dar uma lista de nomes de cidades aqui. Não parece aqui na nossa região, não parece. Então, mas isso acontece. Então, quer dizer, quando a pessoa sintoniza o rádio e passa a ouvir a Boa Nova, ela começa dentro do aconchego do celular a receber as informações. A ter informação sobre o que é espiritismo, o que é tratamento espiritual, o que é obsessão, o que é reencarnação, vida, né, após a morte, pluralidade dos mundos habitados. Então a Boa Nova acaba sendo, com essas retransmissoras, com a parabólica, com a internet, Paulo, uma maneira de se chegar a essas pessoas que talvez, com essas dificuldades, não vão conseguir ir ao centro espírita. Então, de uma certa forma, elas acabam acompanhando pela programação via rádio aquilo que realmente é o espiritismo. E aí, repito, tanto pela Boa Nova quanto pela Rádio Rio de Janeiro e pelas outras rádios webs. Nós temos várias aí, poderíamos passar um tempo falando, que também fazem esse mesmo trabalho com uma grande qualidade. Então tá, a gente agradece aí ao Adriano, né? Convida aqueles que estão assistindo esse vídeo, né, a prestigiar o programa Roteiro na Rádio Boa Nova, 18h30, de segunda a sexta? Segunda a sexta-feira, das 18h30 às 20 horas. Paulo, se você me der licença, pelo e-mail roteirorbn@hotmail.com. Roteiro, o nome do programa, o RBN é de Rádio Boa Nova. roteirorbn@hotmail.com. Nós ficamos online e interagimos ao vivo com as pessoas. E no Facebook, Programa Roteiro. Além do Facebook da Rádio Boa Nova. Você pode adicionar no Face da Rádio Boa Nova e ter acesso a todo o conteúdo dos comunicadores e até com os comunicadores da rádio. Eu acho que vale a pena não só o site, radioboanova.com.br, quanto o Facebook da Rádio Boa Nova também. Fica fácil para interagir com as pessoas. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Adriano. Obrigado a você. Um abraço.